Vamos falar, então, sobre política. Eu sempre me resignei de falar de política no qual, primeiro, porque esse é um tema, se fosse abordado de forma sistemática, ele tem que ser feito, eu acho, por quem estuda profundamente a política. Mas a outra coisa que eu acho importante é que o momento político que a gente vive no Brasil e, em certa medida, no mundo, em grande medida no mundo, é um momento de extrema polarização. Esse é o termo que tem sido usado por muita gente para descrever o momento no qual nós vivemos. Ele faz com que eu me remeta à época em que eu cresci, de quando eu era criança e depois quando eu passei a ganhar consciência social, se é que eu tenho isso. Até os anos 70, 80, o mundo vivia uma polarização dada pela Guerra Fria. Então, as correntes intelectuais, os governos, a política, elas separavam os indivíduos entre aqueles que apoiavam a União Soviética ou a China e aqueles que apoiavam os Estados Unidos. Ou você era comunista, ou você era um capitalista. Não existia outra possibilidade. Hoje, da maneira em como nós estamos encaminhando as discussões políticas, ou você é um comunista, ou você é direitista. Né? Nós voltamos a esse período de Guerra Fria, dada a situação política que o mundo vive hoje. Né? O Francis Fukuyama, ele é um professor de Harvard, que está há algum tempo em Stanford, lá ele dá aula nos cursos de pós-graduação, ele também tem um instituto que pesquisa a situação das redes sociais, ele foi pesquisador da Rand Corporation, que é a prestadora de serviço de segurança dos Estados Unidos, do governo americano, e ele escreveu um livro na década de 90 que ficou bastante conhecido, aliás, foi aí que ele se projetou no cenário internacional, chamado O Fim da História. Né? Depois que caiu o Muro de Berlim, essa polarização, né, ela passou a perder conteúdo, porque a esquerda marxista, em particular, que é quem patrocinava, em grande medida, ou quem liderava o movimento de esquerda global, ela perdeu, vamos dizer assim, fundamento. Né? Então, se a única grande potência revolucionária socialista colapsou, não significava que o materialismo histórico defendido pelos marxistas já não fazia mais sentido. Então, ele chegou a dizer que a história tinha chegado ao fim, né? Porque a história, na concepção marxista, era a história da luta de classes. Né? Se você derrotou um lado, quer dizer, acabou a história. Então, ele fez uma análise do colapso do pensamento marxista. E passou o tempo, e ele acreditava que havia ocorrido o triunfo do liberalismo, e passado algum tempo ele volta às telas, agora tentando discutir os desafios que o liberalismo tem no momento atual, em particular
ele escreveu esse livro, O Liberalismo e os Seus Descontentes, para retratar como o liberalismo hoje ele é atacado por algumas correntes, né? Como sistema político contemporâneo, ele tem passado por grandes desafios, né? Então, o que eu vou fazer aqui rapidamente é um resumo do livro, bem resumido, fazer algumas indicações bibliográficas. É claro, a principal indicação bibliográfica é o livro. Esse é o livro, Liberalismo e Seus Descontentes. Ele foi publicado em 2022 nos Estados Unidos. Não tem tradução ainda para o português, ele está lá na Amazon. Você pode comprar pelo Kindle, você pode comprá-lo fisicamente. Eu prefiro sempre o livro físico. E a gente faz uma discussão. Eu vou fazer recomendações bibliográficas sobre temas que correm por dentro desse tema, subtemas que correm desse grande tema, e vou indicar pelo menos alguns vídeos nos quais ele mesmo faz a sua exposição. Claro, muito melhor do que a minha, né? Então, a ideia dele, né, ele começa discutindo o que é o liberalismo clássico. Hoje, o liberalismo ele está associado, a palavra liberalismo está associado a diversos movimentos. E é importante a gente não esquecer que existem diferenças entre esses sentidos, entre liberalismo. Nos Estados Unidos, os liberais, como são chamados, são os progressistas, que lutam pelas causas dos direitos civis, que lutam pelas questões identitárias, são, digamos assim, a esquerda dos Estados Unidos. Não uma esquerda marxista, não tem nada de marxista, mas é a esquerda. Né? Ele não está falando desse liberalismo. Ele não é esse liberal. Pelo contrário. Né? Existe um outro tipo de liberalismo, que é o liberalismo europeu, mas ele também não se refere a ele, né? Que é um liberalismo meio de esquerda também. Tampouco é esse. E muito menos é o liberalismo libertário que surgiu nos Estados Unidos a partir dos anos 80, né? Que prega o Estado mínimo. Tampouco é esse o liberalismo que ele defende. Não é desse liberalismo que nós vamos falar, ou esses liberalismos que nós vamos falar. Nós vamos falar do liberalismo clássico. Nesse livro, o que está sendo discutido é o liberalismo clássico. E o liberalismo clássico, ele começa com uma definição bastante restrita, e vamos lembrar que ele é um acadêmico, e os acadêmicos são obrigados, pela sua formação, a seguir os conceitos estritamente dentro daquilo que foi proposto pelos grandes autores aos quais eles se referem. E o liberalismo que ele toma como resumo é o que foi definido pelo John Gray. John Gray é um pensador que dá aula hoje na London School of Economics. É um filósofo, ele tem uma série de livros, eu li dele. John Gray. Eu vou lembrar o nome do livro dele, estava aqui na ponta da língua. Mas, enfim, o John Gray define o liberalismo como constituído por 4 elementos fundamentais. Né? Ele é individualista, no sentido de que o indivíduo se sobrepõe
a sociedade. O valor, a unidade mais importante da sociedade é o indivíduo. Ele se sobrepõe a todo o resto. Isso é importantíssimo. A segunda questão é que ele é igualitário. No sentido liberal, todos são iguais perante os seus direitos, perante a lei. Todos são iguais, não existem diferenças. A outra questão é que ele é universalista. Ele não se restringe a um grupo, a um país, a uma época. Ele é universal. E ele é melhorista. Em que sentido que ele é melhorista? Ele está sempre indo numa escala de evolução. Porque ele se baseia num regime político que é individualista, que é de mercado, e o mercado pressupõe o desenvolvimento. Então, como a sociedade, do ponto de vista econômico, evolui, do ponto de vista político também você deve evoluir. É interessante, porque ele é um contraponto aos regimes políticos que existiam antes do liberalismo. O liberalismo ele veio para o mundo num período de transição da sociedade feudal para a economia capitalista, para a economia de mercado. Ele foi uma adaptação da política a essa nova sociedade que surgia, muito mais moderna, muito mais dinâmica, e foi uma resposta a ela. E o fundamental do liberalismo clássico é que ele dá direito à autonomia. As pessoas são autônomas para escolher, para decidir. E o que é importante, ele é resultado de uma evolução racional. Até o surgimento do liberalismo, os regimes políticos, as instituições, estavam extremamente associadas à ideia do poder divino. A ideia do poder divino. Os regimes políticos, eles estavam a serviço de uma ordem divina. Os reis, os imperadores, os monarcas, eles tinham o seu poder originado na concessão da graça divina. O liberalismo, ele surge como uma resposta a essa ordem religiosa, porque ele tem como ponto de partida uma sociedade que estava muito dinâmica, muito moderna, baseada agora não mais na nobreza, não mais nas igrejas, não mais nos estamentos, mas numa nova classe extremamente dinâmica, que era a burguesia. A burguesia que tinha os bancos, a burguesia que tinha o comércio, a burguesia que tinha os grandes empreendimentos que transformavam as sociedades e levavam essas sociedades a um desenvolvimento econômico fantástico. E essas pessoas queriam lugar na sociedade. Só que a sociedade antiga só dava lugar para quem era da igreja ou das igrejas, para quem era da nobreza, e não para aqueles indivíduos que só tinham uma coisa: propriedade. Uma nova propriedade e a capacidade de empreender. Então, o liberalismo ele traz consigo essa ideia de racionalidade. E ela é muito importante, porque o liberalismo ele foi fundado numa época em que o ser humano estava deslocando o poder dessa coisa divina, religiosa, para a racionalidade essencialmente humana. E uma coisa que o ser humano é, pela sua natureza, aquilo que define o ser humano, é a sua capacidade de julgar, é o seu juízo.
E é a partir desse juízo que o ser humano tem condições de fazer as suas escolhas. Então, o homem, ele tem direito a fazer escolhas. Ele tem que estar colocado diante de uma sociedade que oferece alternativas e ele tem liberdade total para escolher aquela alternativa que for mais coerente com a sua maneira de pensar, que for resultante da sua capacidade reflexiva, da sua capacidade de fazer julgamentos. Né? Isso está associado desde o início ao liberalismo. Essa ordem racional do mundo, ela foi fundamental, a gente vai ver isso. Né? Então, você tem que ter o direito à autonomia do ser humano, tem que ter o direito à escolha, à associação, à vida política. Todos têm que ter direitos iguais, tem que ter liberdade, isso tem que valer para todo mundo, isso tem que estar encaminhando sempre um sentido de evolução para a sociedade. Outra coisa que é importante é que a sociedade liberal ela é fundada numa ordem legal. E essa ordem legal, mais uma vez, tem origem num processo racional de definição da lei. A lei é determinada a partir da racionalidade humana, não mais nos códigos divinos. Não é mais a ordem da Bíblia, do Alcorão ou do Talmud que define o que pode e o que não pode ser feito. É a ordem aqui da Terra. É a ordem terrena. E ela é produzida a partir da nossa racionalidade. Estabelecida a ordem legal, a sociedade pode ter um convívio harmonioso, tolerante. Ela pode evitar o maior mal que pode haver, que é a guerra. A gente vai ver isso. Né? Então, para garantir que a sociedade seja individualista, seja igualitária, universalista e melhorista, é necessário que existam leis e instituições que garantam essas leis. Né? É importante, eu vou falar isso nas origens do liberalismo, mas é importante saber que, nesse caso, as leis servem para proteger o indivíduo do Estado. Essa é a origem dessa ordem legal liberal. O indivíduo tem que ser protegido dos abusos do Estado. É para isso que servem as leis, para proteger o indivíduo, para organizar a sociedade, para impedir que um soberano apareça e estabeleça uma ordem autoritária, tirana. Não é possível confundir o liberalismo com a democracia. O surgimento do liberalismo não tem necessariamente relação com a democracia. O liberalismo trata do direito à individualidade, da autonomia, de tudo isso que eu falei, da ordem legal, mas ele não necessariamente tem origem na democracia. A democracia é um regime político que é escolhido pelo povo através de eleições. É um governo definido a partir dos seus representantes. É um governo representativo. A democracia é um governo representativo. O liberalismo é um regime com regras formais que estabelecem limites tanto para o soberano como para outro que queira abusar da ordem da sociedade. Na democracia liberal, você tem a melhor combinação possível, evidentemente. Né? A melhor forma de garantir o liberalismo é através da democracia. Né? Se você quer garantir de fato que haja respeito à individualidade, ao igualitarismo, que todos tenham direitos iguais, se você quer garantir universalidade e uma dinâmica de evolução, você tem que ter uma democracia. Né? Para você ter uma democracia, você precisaria ter
um Estado liberal. Mas também não é verdade, porque você tem governos eleitos democraticamente que começam a solapar a ordem liberal a partir do seu governo. Existe liberalismo fora da democracia? Pergunta o Márcio. Como eu disse, Márcio, e como o próprio Fukuyama diz nas diversas apresentações, no próprio livro, é difícil haver liberalismo fora da democracia, mas existiu. Ele dá como exemplo, por exemplo, o governo, dá como exemplo o governo Bismarck, na Alemanha, no século XIX. Foi um governo que instituiu o liberalismo na Alemanha, claramente, mas não era democrata, não era democrático. Vamos lá. O liberalismo, ele pontua isso, o autor, o Fukuyama, ele surgiu como resultado das guerras religiosas do século XVII. No século XVII, as guerras religiosas, elas demoraram 150 anos entre o início e o fim delas. A maior delas foi a Guerra dos 30 Anos. Na Guerra dos 30 Anos, você teve 1/3 da população da Europa Central morrendo. Foi uma guerra dentro do Sacro Império Romano Germânico. Ele indica um livro que eu tomei a liberdade de comprar, eu comprei, está indicado aí, A Guerra dos 30 Anos, do Peter Wilson. Está aqui. O que importa desse período é que os estados estavam em guerra por conta da Revolução Protestante. A ordem política da Europa era definida pela Igreja de Roma, e a Igreja de Roma ela estabelecia um regime de poder extremamente centralizado e que entrou em conflito com as burguesias nascentes em vários estados. E essas burguesias eram representadas por famílias de nobres, que depois viraram os governos, que também entravam em conflito com a Igreja Católica. Então, no século XVII, você teve uma série de conflitos que foram extremamente violentos e que produziram uma sensação extremamente importante para quem estava vivendo naquele momento. Eu vou citar como outras referências bibliográficas, além desse livro A Guerra dos 30 Anos, tem um livro de um historiador inglês que eu vou usar como referência aqui para esse tema, que é o Christopher Hill. Eu indiquei 4 livros dele. Um é O Eleito de Deus. Ele fala sobre o Oliver Cromwell e a Revolução Gloriosa, que foi a Revolução Inglesa. Ele tem um outro livro que fala do mesmo período, abrangendo um pouco mais, que é O Século das Revoluções, que é da Unesp, do mesmo Christopher Hill. Você tem a Bíblia inglesa, ele conta os fatos, aí, de fato, mais importantes do ponto de vista da tradição bíblica, que foram discutidos durante a Revolução. É um livro interessante. Isso aqui, ó.
Ah. E, por fim, tem um outro livro dele também, muito legal, que é O Mundo de Ponta Cabeça, que é esse aqui, em que ele conta, de fato, como foi, né, a Revolução, essa a protestante, de baixo para cima. Né? Foi um movimento muito amplo. E o que o Fukuyama pontua é que, dado o estado de evolução dessa nova sociedade que surgia, baseada agora numa economia dinâmica, pujante, você tinha os estados europeus partindo para as empresas coloniais, como Portugal, Espanha, França, a Inglaterra, a Holanda, todos eles conseguindo acumular uma enorme quantidade de resultados importantes que não tinham visto em séculos de Idade Média. Eles conseguem isso ali. Há uma nova economia pujante, há uma nova classe de burgueses, de comerciantes, de banqueiros, de industriais, que querem espaço nessa sociedade. Uma sociedade que tinha passado por um trauma gigantesco, que foi a luta entre protestantes e católicos, que levou à morte de 1/3 da Europa Central. Então, você tem uma situação traumática e que exigia algum tipo de resposta. Então, o primeiro cara que veio para falar sobre isso foi o Thomas Hobbes. Ele viveu entre 1588 e 79, e ele criou uma coisa interessante, que foi o seguinte, ele é bem conhecido, ele falou que o homem, quando está na natureza, no estado da natureza, ele é igual ao outro. Você não consegue diferenciar um homem do outro. E como eles são iguais, todos os homens são iguais, para ele conseguir se sobrepujar a outro homem, ele tem que ir para a guerra. E foi para isso que ele cunhou essa frase máxima, segundo a qual o homem é um lobo para outro homem. Então, o homem, no seu estado natural, é o lobo para o outro homem. Para ele viver, e vive em guerra, para ele viver em paz, para ele ganhar o direito à vida, ele tem que ceder a sua liberdade para um soberano, para um Estado que seja poderoso e que se imponha sobre todos os homens, que garanta a propriedade, que garanta a vida para todos, segundo as suas regras. Era o Leviatã. Ele deu um passo importantíssimo para retirar o poder do soberano da mão de Deus e colocou na mão do homem. É o homem que delega o poder ao soberano, ainda que o soberano constitua um Estado Leviatã. Mas agora, essa é uma decisão de contrato. Foi um contrato estabelecido entre o ser humano, entre os homens individuais e o soberano, e eles abrem mão da sua liberdade para ter direito à vida e à propriedade. O sucessor dele, também inglês, importantíssimo, o John Locke, que viveu de 632 a 704, também estabelecia o homem num estado da natureza. Só que o estado da natureza para o homem era um estado pacífico, porque o homem já era dotado de racionalidade. A racionalidade o permitiu que ele tivesse a sua propriedade. A propriedade já é resultado da racionalidade de cada indivíduo. E essa evolução que ele tem do seu estado natural faz com que ele estabeleça um contrato social entre os outros indivíduos
E ele atinge, a partir desse contrato social, o estado civil. Do estado racional, do estado da natureza para o estado civil, você tem uma transição que é pacífica e racional. E a coisa mais importante aqui, você tem o estabelecimento do indivíduo e da propriedade. Essas são as bases do liberalismo que depois veio evoluindo. E eu vou sugerir também uma bibliografia para entender esses clássicos liberais do meu curso de graduação. Ó, esse livro aqui, Clássicos da Política. Eu estudei na graduação, foi muito útil. É do Verfort, Francisco Verfort. Ele era utilizado pelos professores do curso de Ciências Sociais e de Política na USP. Então, ali você tem, nesse volume 1, o Maquiavel, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, mas eu acho que para esse tema aqui é mais o Hobbes e o Locke. Claro, depois vem o David Hume, que é outro que vem na sequência, desenvolvendo as ideias liberais. E, por fim, a gente tem a introdução da maneira mais acabada do liberalismo na economia, que é a riqueza das nações, né? O inquérito sobre as origens e as causas da riqueza das nações, que é um livro espetacular, eu acho que vale a pena lê-lo. É um livro que fundou a economia, ele foi publicado em março de 1776, em Londres, né? Ele era um professor da Universidade de Glasgow. É um livro que fundou a economia. Eu estou colocando isso aqui, não está no livro. Essa parte do Adam Smith não está no Liberalismo e seus Descontentes. Eu estou enfiando aqui porque ele, na minha modestíssima opinião, ele mostra, de fato, a força da economia capitalista, da revolução que ela estava produzindo na sociedade europeia no século XVIII, e como essa obra do Adam Smith, de fato, captura essa dinâmica, né? Quando eu fiz o curso de História do Pensamento Econômico, eu tive aula com o Eduardo Gianetti, e ele é especialista no Adam Smith. E ele falou muito sobre a evolução do pensamento do Smith. O David Hume, até o David Hume, havia uma contradição básica entre o homem econômico e o homem racional, emocional, né? O David Hume acreditava que o indivíduo era essencialmente ganancioso, egoísta. E que isso levava o ser humano, como indivíduo, ao progresso, mas era necessário que você regrasse essa ação do ser humano para que ele não produzisse uma confusão. O que o Smith fez na sua evolução, e ele foi um orientando do David Hume, e o que ele fez foi dizer o seguinte: olha, do ponto de vista econômico, o ser humano é egoísta, de fato, ele é um lobo para o outro homem. Agora, do ponto de vista racional, emocional, ele é movido por uma empatia em relação ao outro homem. Ele tem um livro chamado A Teoria dos Sentimentos Morais, no qual ele explica isso, né? Por isso a sociedade de mercado é uma sociedade na qual você tem o padeiro, que eu já citei aqui uma vez, que é extremamente egoísta, que está atrás do lucro, e que faz o pão para lucrar, e, no entanto, é esse pão que alimenta as bocas na nossa sociedade. É esse
esse egoísmo econômico que move o empreendedorismo que leva ao desenvolvimento econômico. E essa é a origem da riqueza das nações, junto com a divisão do trabalho e outras questões que ele coloca. Né? Um outro livro que eu utilizei em algum momento da minha vida foi esse aqui, que fala sobre o ambiente na Europa nesse período de 1500 a 1750. É um livro sobre a Revolução na Ciência, de 1500 a 1750, escrito por um professor de História da Ciência, e fala como é que as ciências surgiram, a partir de que ambiente cultural, social, político, as ciências foram surgindo a partir do século XVI. A política, ela veio desse período, a ciência econômica veio desse período. Né? A emancipação das ciências em relação à filosofia, tanto as ciências da natureza como as ciências sociais, as ciências biológicas, elas foram se emancipando nesse período, em que houve um impulso muito grande da atividade do racionalismo. O ser humano ele estava se divorciando nesse campo das suas tradições escolásticas, dos seus vínculos religiosos, teológicos, da filosofia e da ciência. Foi importante para produzir esse ambiente liberal. Né? O liberalismo, como Fukuyama fala, ele está baseado na racionalidade. Né? A individualidade ela resulta da racionalidade. Isso é importante a gente entender. Né? E vai ter consequências para o que a gente vai discutir daqui para frente. E da onde surge o descontentamento, as ameaças ao liberalismo? Já antes dos anos 90, os estados liberais e liberais, eles surgiam com o resultado da Revolução Socialista. Você tinha estados que surgiam a partir de revoluções socialistas, com a ideologia marxista. Né? A igualdade do grupo, ela tinha que se sobrepujar à liberdade individual. Os indivíduos, eles tinham que ser iguais, não apenas nos seus direitos, mas na sua maneira de pensar. O Estado passou a não tolerar mais a divergência. O Estado passou a não tolerar mais outras formas de pensar. Né? Os Estados socialistas são extremamente autoritários. A experiência stalinista comprovou isso. Hoje você vê a China. A China ainda se diz democrática, ela se diz o único país democrático do mundo, porque lá você tem uma forma realmente democrática de representação. Quem quer participa do congresso do partido, o partido elege o presidente e assim por diante. Lorota, né? Mas, enfim. Os marxistas sempre consideraram o Estado democrático liberal, ou liberal democrático, como um Estado que administra as coisas para a burguesia. Ele é simplesmente um gerente da burguesia. A burguesia, ela manda na sociedade como um todo, ela estabelece todos os limites para poder explorar a classe trabalhadora. E a democracia é uma democracia de mentirinha, de fantoche, que ilude a classe trabalhadora e impede a revolução. Para os marxistas, é exatamente isso. O Estado democrático. Uma forma de enganar a classe trabalhadora para que ela não faça a revolução socialista e construa o Estado dela. Uma outra coisa que isso ele falou, o Fukuyama falou, foi que os marxistas consideram a ciência como uma ciência burguesa.
para uma corrente, ele não coloca isso no livro, mas eu estou acrescentando aqui, para uma corrente dos marxistas, em particular a corrente estruturalista, a ciência é um aparelho ideológico de dominação, né? Ela só existe para aumentar a produtividade do capital, fazer descobertas que interessam única e exclusivamente à economia de mercado, a melhorar os lucros dos capitalistas e para dominar a classe trabalhadora. É a única razão da ciência. É por isso que as universidades são pagas pelas empresas, é por isso que o Estado burguês paga a ciência, e é para isso que as pessoas estudam, simplesmente para serem dominados. E uma outra forma que o Fukuyama coloca é a do Foucault. Foucault considerava a ciência como uma forma de dominação a partir da linguagem, né? A ciência ela estabelecia uma forma de domínio do ser humano, sobretudo a ciência médica, por exemplo, ao discutir temas como a homossexualidade, a loucura, a saúde, acaba estabelecendo um regime de dominação sobre o ser humano, né? E ele deu origem, segundo o Fukuyama, a várias correntes negacionistas da ciência. Então, você teve, na esquerda, uma importante contribuição ao negacionismo científico, que hoje existe. Não mais na esquerda. Algumas esquerdas nos Estados Unidos e na Europa são anti-vax. Eles acham que as vacinas são resultado de uma conspiração dos laboratórios contra os seres humanos. Mas existe, sim, um movimento anti-vax que é extremamente direitista. Na Covid-19, no mundo, quem liderou o negacionismo científico foi a direita, né? Foi a direita, inclusive aqui no Brasil. E hoje, né, uma das formas como a esquerda nos Estados Unidos, aqui no Brasil em certa medida, questiona demais o liberalismo é através da sua ideia de grupo, né? Então, você pega grupos identitários, né, raciais, né, de gênero, né, todos eles se sobrepõem aos indivíduos. E isso estabelece enormes dificuldades para a sobrevivência do Estado liberal, ainda que sejam ameaças retóricas, elas não têm aplicabilidade prática. Então, é alguma coisa que está a nível da academia, não tem aplicabilidade, mas é o que sobreviveu da esquerda hoje. Para quem quiser ler alguma coisa sobre a forma marxista de pensar o Estado, tem um livro que é de um professor da Universidade de Stanford, colega do Fukuyama, que é Estado e Teoria Política, do Martin Carnoy. Ele é professor da Universidade de Stanford. Hoje ele se dedica à educação. Curiosamente, ele trabalha como diretor da Fundação Lehman. Então, é um cara interessante. Esse livro eu usei também na graduação, uma matéria muito interessante. E aqui eles estão falando sobre as correntes de esquerda e a análise do Estado a partir deles. Bom, por fim, você tem o liberalismo com ataques vindos da direita. Mais uma vez, é necessário entender de que liberalismo nós estamos falando. Existem estados iliberais do populismo da direita. O que quer dizer isso? Existem hoje
populistas que, quando chegam ao poder, eles dizem o seguinte: nós vamos fazer o governo da maioria. Acontece que nos governos liberais, nos estados liberais, os estados não são da maioria. Os estados são de todos. Mais uma vez, todos. Porque todos são iguais perante a lei e perante os seus direitos políticos. Então, não faz sentido que um governo ou um estado se declare estado da maioria. Quando você se estabelece como estado da maioria, o que você faz a partir daí é negar os direitos que a minoria tem de existir. É negar os direitos políticos, negar os direitos básicos. E essa é uma característica da ameaça da direita. A principal característica da ameaça da direita nos governos iliberais. Da mesma maneira que os governos stalinistas oprimiam, né, os seus oponentes, oprimiam todos aqueles que se colocavam contra ele, os governos populistas de direita, do século XX, por exemplo, o nazismo e o fascismo, as ditaduras aqui na América Latina ou no Sudeste Asiático, o que eles fazem é recusar o direito de opinião e autonomia para decidir dos indivíduos. Isso é fundamental. A outra coisa que você tem como ameaça à direita hoje é que esses governos não liberais, eles começam a questionar sempre as instituições que garantem a existência de um Estado liberal. Mais uma vez, o Estado liberal é um Estado que estabelece uma ordem jurídica, essa ordem jurídica estabelece um regime de governo, estabelece e garante o direito à individualidade, à propriedade, à liberdade e autonomia de discurso e de discussão. Quando esses governos chegam ao poder, eles começam a questionar as instituições que garantem essas garantias, que garantem essas liberdades, esses direitos. Em particular, eles ameaçam as instituições de ordem judicial, né? Ameaçam a difusão de informações, ameaçam a própria democracia, né? O Viktor Orbán e o Trump claramente se bateram contra essa ordem democrática, né? Podemos falar também do Nicolás Maduro, na Venezuela. A partir de um processo democrático, eles chegaram ao poder e passaram a alterar toda a ordem das instituições que garantem os regimes liberais. Na cara dura. Uma outra coisa que tem ameaçado demais a ordem liberal é a utilização da fé e uma inclinação fundamentalista na política. Pois eu disse que o liberalismo ele fundou um Estado que garantiu a autonomia do indivíduo, que garantiu a individualidade, a liberdade do indivíduo, e ele fez isso separando a Igreja do Estado. A Igreja passou a ocupar um espaço na sociedade, não mais no Estado. O Estado passou a ser laico. Isso foi fundamental, porque a base que deu origem ao Estado passou a ser o próprio ser humano. O Estado era resultado de uma decisão humana e racional.
era a única maneira de garantir a tolerância num regime que vivia, o que vive até hoje, sobre indivíduos que têm liberdade individual. E se eles têm liberdade individual, necessariamente eles são diferentes. Porque isso aqui nos faz pensar de maneira diferente. Ora, quando você passa a ter uma inclinação fundamentalista, a governar com a Bíblia na mão, você passa a limitar a liberdade de todos os indivíduos. E esse é um risco que a sociedade ocidental está passando. Nos Estados Unidos, isso é claramente está claro lá. Aqui no Brasil também. A inclinação para tornar o Estado brasileiro um Estado fundamentalista tem sido grande. Me desculpem quem tem as suas preferências políticas pelo Bolsonaro, mas dizer que no Brasil é Deus acima de todos é extremamente complicado, porque isso não tem nada de liberal. Isso é iliberal. No Brasil, é o brasileiro acima de todos, é o indivíduo acima de todos. São os direitos acima de todos. Mais uma vez, o Estado liberal surgiu para defender o indivíduo, não para oprimi-lo, para defender. E quando você coloca a ordem religiosa como fonte de poder, você ameaça as liberdades individuais. Ok? A fé não pode fundamentar um Estado. Senão, onde isso vai dar? Aqui, ó. Vai dar aqui. Um terço da Europa morreu por causa disso. Olha o que está acontecendo na Ásia. No Oriente Médio, na Indonésia, em diversos países do mundo, que estão sujeitos ao fundamentalismo religioso. O que tem isso de liberal? Nada. Porque a base que funda o Estado liberal é a do indivíduo, é a liberdade do indivíduo. Quando você estabelece uma ordem baseada na fé, você rompe completamente com isso. E uma outra coisa que tem ameaçado profundamente a ordem liberal são as redes sociais e a verdade. Existem livros só sobre isso, mas o fato é que o Fukuyama ele compartilha dessa tese. Né? A forma como as discussões políticas se disseminam pelas redes sociais e a forma como as redes sociais privilegiam as fake news, isso é verdade. A forma como elas bombardeiam os indivíduos com temas para lá de republicanos, isso corrói o liberalismo. Onde que ele acha que as origens, onde estão as origens dessa ameaça recente da direita ao liberalismo? Ele pontua que os anos 90 eles presenciaram uma experiência neoliberal muito intensa no mundo. Né? A reforma do Estado, a partir dos anos 80, a desregulamentação total e absoluta da economia, produziu, e a ideia de Estado mínimo, produziu, né, um enorme desemprego
reduziu significativamente os direitos de muitos indivíduos nas sociedades e produziu a crise financeira de 2008. Mais que isso, produziu uma desigualdade violenta nas sociedades avançadas, como nunca foi visto. Então, você imagina, né? Depois de um movimento fortíssimo de crescimento econômico nos Estados Unidos, na Europa, no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, você interrompe esse crescimento, retirando o estado de bem-estar social na Europa, parte dele, e retirando boa parte, vamos dizer assim, dos benefícios do New Deal nos Estados Unidos, Reagan, desregulamentou completamente o sistema financeiro. Isso foi parar na crise financeira de 2008. E o que aconteceu na crise financeira de 2008? 6 milhões de famílias perderam as suas casas. 6 milhões de famílias. Houve 16 milhões de desempregados. As pessoas tiveram perdas gigantescas. Você teve um enorme desemprego industrial. Os Estados Unidos estavam perdendo emprego para a China, estavam perdendo emprego para a automação industrial. Você começou a produzir uma enorme quantidade de gente desempregada, desalentada. Na sua maioria, brancos e operários. Toda uma geração de americanos que surgiu no pós-Segunda Guerra Mundial, como operários industriais, como indivíduos que acreditaram no sonho americano, do American Way of Life, batalhar, trabalhar, você consegue evoluir. Tudo isso, para o americano branco, que trabalhava na indústria, tudo isso colapsou. E pior que isso, a crise financeira tirou a casa de 5, 6 milhões de pessoas e agraciou os executivos de Wall Street com bônus bilionários. Ninguém de Wall Street se ferrou. Isso gerou uma angústia, isso gerou uma revolta na população que é justificável. Qual é o sentido disso? Onde é que está a sociedade liberal que me prometia que se eu trabalhasse, eu teria minha casa, eu educaria meu filho, eu teria meu emprego, minha aposentadoria, para usar os termos daqui, minha cerveja e minha picanha. Cadê? De repente, essa população branca, sobretudo nas regiões industriais, e eu vou discutir isso num call de fechamento daqui a 2 semanas, a semana que vem é a história financeira e fiscal dos Estados Unidos, na outra semana, as mortes por desespero. Na mortes por desespero, você vê que milhões de trabalhadores americanos perderam seus empregos. No total, 6 milhões de trabalhadores da indústria perderam o emprego para sempre. E ficaram desalentados. E passaram a ser vítimas de diversas coisas. Então, esse ambiente de fim de sonho, o sonho americano, produziu essa insatisfação. Esses são os descontentes destacados nos Estados Unidos. Eles que colocaram em dúvida a existência do que é chamado de as elites, né? Eles passaram a desacreditar nas instituições democráticas, passaram a desacreditar nas instituições liberais, passaram a engrossar discursos extremamente intolerantes. Porque a tolerância deles acabou, é claro, é evidente. Tem um cunho sociológico por trás disso. Né? Tem todo sentido isso. E as correntes da direita conseguiram capturar essa insatisfação e transformar essa insatisfação
numa política extremamente danosa para os governos liberais, para o Estado liberal. Passou a fazer parte agora um discurso intolerante com os imigrantes. Passou a fazer parte agora um discurso intolerante com as questões ambientais. Passou a fazer parte agora uma intolerância enorme em relação aos seus oponentes. Os seus oponentes passaram a ser vistos cada vez mais, não como adversários, mas como inimigos. Você criou, a partir daí, desse discurso extremamente tóxico para o liberalismo, uma polarização da sociedade que é tóxica. Por quê? Porque você já passou a não ter mais indivíduos que, no plano político, discutem as suas diferenças. Ora, numa sociedade liberal, a ordem jurídica garante que todos têm direito a ser indivíduo. Todo mundo tem direito a ter as suas ideias. Todo mundo tem os mesmos direitos. Todos têm os mesmos direitos. Então, para a gente decidir alguma coisa, já que somos todos iguais, e já que nós temos opiniões diferentes, é necessário que a gente discuta, dialogue. Na sociedade extremista, o outro já é visto como inimigo e o diálogo desaparece. E isso se reflete na maneira de ver as instituições. É isso que é fundamental para o livro do Fukuyama, né? É claro que existem outras coisas. Ele está perguntando se existem alternativas, né? Ele diz que a democracia liberal é inevitavelmente a melhor opção. Você não tem como pensar uma sociedade que não seja, hoje em dia, liberal e democrática, né? Ele acha que um modelo que a gente pode se espelhar é o modelo da Suécia. É importante lembrar aqui, pontuar que eu não pontuei de maneira clara, o Fukuyama reconhece que a economia de mercado ela não consegue resolver todos os problemas, nem econômicos, e nem sociais, e nem culturais, tão pouco artísticos. E que isso resulta de falhas de mercado, né? As falhas de mercado têm origem em questões estruturais, características próprias de cada mercado e da concentração de mercado. Mais uma vez, não dá para confundir a concorrência capitalista com a existência de empresas gigantescas que efetivamente capturam muitas coisas hoje. As grandes corporações americanas capturaram boa parte do poder político americano. A gente vai discutir isso em outro call. Mas como é que a economia se comporta? É necessário você regular a economia. Mais uma vez, o liberalismo estabelece uma ordem jurídica, a lei. A lei é uma instituição fundamental do liberalismo. Então, você precisa fortalecer as instituições, todas elas. E ele acha que nos Estados Unidos, eu acho que aqui também, você precisa fazer uma grande reforma do serviço público, reduzindo as indicações políticas e garantindo que bons profissionais estejam nas grandes carreiras do serviço público. Porque é fundamental que as instituições sejam defendidas pelos funcionários públicos. Não é possível que entre um governo, desmonte a estrutura e tudo seja perdido. Por fim, como referências importantes, que eu acho, que sempre me perguntam, de liberais do século XX, então, além do próprio Fukuyama, eu sugiro a leitura do Norberto Bobbio. Ele tem 2 livros legais, O Futuro da Democracia e Direita e Esquerda.
E um outro cara, eu vou dar uma referência de uma reportagem. Uma reportagem da Folha que saiu no dia 17 de outubro, sobre o Raymond Aron. Ele foi um pensador que pensou muito o liberalismo político. Ele se bateu demais com os marxistas na França, né? E ele foi um resistente, ele lutou na resistência, e ele defendia o liberalismo, sobretudo o liberalismo político. Então, é um outro autor que eu acho que vale a pena ser lido. Então, Norberto Bobbio e o Raymond Aron. E o próprio Fukuyama. Os livros do Fukuyama são publicados no Brasil, são livros bem acessíveis. Para quem tem um inglês macarrônico como eu, que dá para acompanhar as coisas, eu vou indicar algumas palestras dele que estão disponíveis no YouTube. Tem essa palestra aqui, da The Commonwealth Club, que falhou, mas voltamos. É bastante interessante, está disponível, ela tem 1 hora, é muito agradável, tá? Ele debate bastante as questões abordadas no livro, de maneira muito, muito, muito Tem um outro. O Márcio está dizendo, mas deixar também o funcionalismo público independente é perigoso, a turma é corporativista. O que você pode fazer é estabelecer critérios de performance. É muito interessante. E limitar a capacidade que o indivíduo tem de não ser demitido. Então, se o cara não performar bem, vai ser mandado embora. Então, você tem esse outro aqui, que é outra palestra também sobre esse livro, tá? Liberalismo e seus descontentes. É muito interessante. Tem esse outro vídeo que ele faz com um canal inglês, em que ele discute com esse cara se ele é um conservador, e ele fala que ele não é um conservador, que a esquerda o chama de conservador. Não, ele não é. Então, eu acho que são esses 3 vídeos que são muito interessantes para vocês entenderem a cabeça do Fukuyama. Eu acho que no mundo como a gente está hoje, polarizado, entender primeiro o que é o liberalismo é importante para não confundir com o com os libertários, né? Não tem nada a ver. Os liberais, eles não acreditam no Estado mínimo, não existe isso. Eles acreditam no Estado forte, um Estado que seja capaz de garantir as leis, garantir a liberdade, né? Mas um Estado democrático, né? Eu acho que, no momento, é uma contribuição importante para o debate político, né? Por quê? Toda vez que a gente fala em economia, e você ser liberal em economia, passa a ser aquela coisa que já tem uma regra pronta aqui no Brasil, né?
eu tenho que me identificar com fulano de tal. Não é assim. O que a gente está discutindo aqui é o ser humano, ele tem que ter a capacidade, tem que ter o direito de decidir o que ele quer. E se eu decidir alguma coisa, eu tenho que ser respeitado por isso. Então, a tolerância em relação ao outro é fundamental. Aqui no Brasil, a tolerância ela está um pouco desprestigiada, para dizer o mínimo. Né? E isso a gente tem que mudar. Eu acho que é fundamental. Né? Discutir os detalhes, como o Estado ele se organiza, como as empresas se organizam, eu acho que isso é parte da vivência e da evolução, aquilo que o John Gray chamou de melhorismo. É a partir desse debate, é a partir dessa troca de ideias que a sociedade evolui, que você acha a solução ou as soluções para os nossos problemas. Mas é importante saber que a nossa sociedade não é uma sociedade binomial, não é uma sociedade 0 ou 1, não é uma sociedade 880. Não, ela é uma sociedade cujos resultados têm uma distribuição contínua. A gente vai ver isso lá no Mervyn King. Você tem infinitos resultados possíveis, existem várias opções. E a gente tem que ter a liberdade de usar a nossa razão para encontrar qual é a melhor opção. Essa é a pré-condição que a gente tem que estabelecer necessariamente para chegar a um ponto que viabilize a existência pacífica, harmoniosa, progressista, que aponte para o progresso e para o desenvolvimento do ser humano. Eu acho que fugir dessas premissas vai nos levar de novo à Idade das Trevas. Então, recomendo fortemente a leitura desse livro. Ele é pequenininho, baratinho, tem também no Kindle. Não foi traduzido, mas eu tenho certeza que em breve o será. Então, eu agradeço a todos a participação. Semana que vem a gente vai ter o Alan Blinder para discutir a história financeira e fiscal dos Estados Unidos de 1964 a 2021. Tá bom? Obrigado, boa noite e até amanhã no Código de Abertura. Fui.